Boa tarde, companheiros e companheiras que estão aí acompanhando o Mundo em Uma Hora na Causa Operária TV e no canal Internacionalismo. Bom, antes de começar mais esse podcast, gostaria de pedir aí para os companheiros curtirem, compartilharem aí o podcast com o máximo de pessoas possíveis e também se inscrever no canal, né? Se inscrever no Internacionalismo e na Causa Operária TV, para apoiar aí a imprensa, essa imprensa militante de esquerda e revolucionária. Gostaria de pedir também que os companheiros também, além de se inscrever na Causa Operária TV, também apoiassem aí o canal, se tornando membro aí do canal para ajudar a gente. A gente depende desse tipo de financiamento, né? Porque a imprensa operária é mantida pelos trabalhadores, pelos operários, e é assim que tem que ser, né? Nós não temos aí apoio de banqueiro, de grandes capitalistas, porque nós queremos, na verdade, acabar com eles, né? Fazer uma revolução e colocar abaixo esse regime. Mas sem mais delongas, vamos iniciar aí o podcast. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a China, a crise que vem acontecendo na China, em Taiwan, aí com a empresa Evergrande, né? E junto comigo, César Chenot, está aqui a nossa companheira Júlia Scalvenzi, a Adriana Machado, de New York, e o nosso companheiro Thiago Assad. Reparem que eu só falei da Adriana, né? O lugar que ela mora, porque é o mais chique aí, dentre todos nós. Apesar de que Araraquara é uma cidade muito boa também para se viver, mas é isso. Boa noite, companheiro. Vamos começar a falar sobre o tema. O Assad gostaria de falar, aí, além da Evergrande, né? Ele comentou que a China está passando por uma crise elétrica, né? De energia elétrica, de apagões. Aí aquilo que a gente vai viver daqui a uns 2, 3 meses, nós vamos começar com grande intensidade aqui no Brasil, né? Poderia comentar um pouquinho, Assad? Isso já é uma realidade já é uma ameaça aqui muito séria aqui para a gente, para eles já está acontecendo, né, César? E demais companheiros aqui também que estão ligados na nossa imprensa, a gente está acompanhando de perto aqui o desarranjo que a pandemia impôs sobre as economias do mundo inteiro, e na China não foi diferente. O Nordeste aqui da China começou a sofrer desde o mês de setembro, com racionamentos e apagões aqui rotineiros no serviço energético do país. A China está agora... o mundo vem destacando muito isso, a imprensa imperialista vem falando disso por causa justamente da relevância que a China tem para a economia mundial. O problema é que essa crise energética que a China vive agora, ela acaba tendo um efeito cascata aqui sobre o resto da economia chinesa, no sentido de produzir uma inflação, ampliar aqui a tendência inflacionária do país e desestabilizar ainda mais a economia mundial, que já se encontra severamente ameaçada aqui por um outro drama econômico produzido pela crise chinesa, que é tema da nossa matéria, da nossa discussão aqui também, que é grande, né? Quer dizer, são fatores de crise aqui combinando-se para fazer da China um muito complicado aqui, ao mesmo tempo muito importante para o imperialismo e também sob muito ataque, né? A China que vem sofrendo um duro ataque dos Estados Unidos, né? Por ser o país que mais concorre economicamente. Eu achei interessante nessa notícia sobre a energia elétrica que o carvão ainda representa 57% do total da geração de energia da China e que a crise foi por causa da falta de carvão. É que desculpa, Adri. Não, pode falar.
Um dado aqui sobre isso também, que eu ia colocar, é justamente o preço do carvão que saiu aqui de $60 a tonelada do carvão nas praças financeiras aí globais para mais de $200. Uma diferença aqui muito grande e que se deve sobretudo à demanda chinesa, né, por um determinado momento, consequência aqui da pandemia, né? Em um determinado momento essa produção toda ela cessou, né? Como muitos setores da economia mundial sofreram com a, a situação imposta aqui pela pandemia, mas na hora que a retomada da economia chinesa veio, a oferta desse produto ele já não estava acompanhando o padrão das necessidades que a economia chinesa tinha. Isso levou a uma explosão do preço do carvão, que desandou também aqui nessa crise energética agora que a China vive, e que coloca que é uma grande apreensão aqui no mundo em torno do problema econômico da China, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da indústria na China, que é interessante, né? Mas as consequências do desenvolvimento foi essa formação dessa elite financeira, né? E é por isso que a gente está falando disso agora, que por causa dessa grande empresa Evergrande, que é uma incorporadora imobiliária gigante da construção civil, que está com uma dívida de 300 bilhões, é isso? 300 bilhões de dólares. Ele passa um pouquinho de 300 bilhões, mas é isso aí. É pouca coisa acima disso. Não, desculpa. Então, houve muita propaganda aqui nos Estados Unidos, a gente ouviu falar muito, acho que aí no Brasil também, que a China vai quebrar a comparação com 2008 porque é uma empresa do setor de construção civil, né? Então teve esse medo de que iria haver um efeito dominó semelhante à crise financeira de 2008, que causou danos no mundo inteiro, que a gente até hoje está vivendo as consequências dessa crise, né? Então, houve muitas notícias sobre isso, mas a gente acha que é um pouco diferente, né? Primeiro porque o mercado financeiro da China é controlado pelo governo, diferente daqui dos Estados Unidos, que a Lehman Brothers, quando começou a quebrar, vendeu tudo e os principais causadores da crise não tiveram nenhuma consequência, foi tudo repassado para o povo e, no final, o governo acabou tendo que socorrer. Mas parece que na China não tem esse perigo de quebrar tudo, porque o governo controla muito, né, o mercado. O maior quem a empresa tem que pagar é o próprio governo. Então, eles estão negociando para não ter essa quebra enorme, para não ter esse efeito cascata, né? Então, isso... Desculpa. Não, queria comentar aí, porque às vezes a gente acaba comentando, né, sobre algumas coisas ou então a gente vê que os jornais burgueses também, quando a gente assiste, a gente que é do povo mesmo, fica meio sem entender, né, o que está acontecendo. Tipo, sabe que está uma crise, sabe que está acontecendo alguma coisa ruim na economia pro imperialismo e tal, mas não tem noção exata de como essas coisas acontecem, né. Eu queria comentar sobre essa questão aí da energia elétrica, né, que a gente vê que o que gasta energia elétrica mesmo é a indústria, né? Aqui no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso colocou na cabeça das pessoas que se elas tomassem banho de 1 minuto e meio, ao invés de tomar banho de 2 minutos, a energia elétrica ia se expandir ad infinitum para todo o Brasil e tal.
Mas não é bem assim, né? Quem gasta energia mesmo é a indústria. É, então, tanto esse apagão quanto também essa crise na Evergrande, né, que vão atingir muito a indústria da China, elas tendem a gerar uma crise inflacionária muito grande. Por quê? Porque como é que a inflação ela ocorre, né? Você tem um número de produtos aí no mercado, e a população quer comprar esses produtos, precisa desses produtos para sobreviver, só que tem pouca oferta desses produtos no mercado. Então, tipo assim, vamos supor, nós temos 10 cadeiras e tem 15 pessoas querendo comprar cadeira. Isso gera inflação, porque aí o preço do produto sobe para que tanto que não seja todo mundo que tenha condição de comprar cadeira, como também para o dono da cadeira aí poder ganhar dinheiro adoidadamente, né? Então, essas crises aí, isso daí na China, tende a inflacionar a produção da China, o que é uma coisa catastrófica para o mundo inteiro, porque a China produz em uma quantidade muito grande para todo o planeta, né? Ela que, por conta do salário baixo que tem os chineses, né? A mão de obra ser uma mão de obra barata, o imperialismo passou praticamente tudo para a China produzir. Então, se tem uma crise inflacionária na China, essa inflação ela vai poder atingir aí o mundo inteiro com grande facilidade, né? Vai aumentar o preço de praticamente tudo e é isso. Além do desemprego que pode também ser gerado na China, né? Uma apreensão aqui que já recai diretamente sobre a gente é justamente o preço do ferro, né? O Brasil é o segundo maior exportador de ferro do mundo. Essa foi uma commodity que teve muito em alta entre meados dos anos 2000 até a crise do até a crise financeira de 2008, essa que a Adri falou do Lehman Brothers, né? Começa com o Lehman Brothers, mas finalmente estamos nela até hoje. Agora, foi justamente uma commodity importantíssima para, por exemplo, permitir essa expansão econômica que o Brasil viveu durante o período Lula e Dilma, né? Até praticamente o governo Lula, né? Durante o governo Dilma, a gente já teve a situação de retração no preço do ferro e que acabou desencadeando também uma crise, levou também o desencadeamento da crise geral aqui no Brasil. Agora, essa commodity ela já tinha subido de novo em função da retomada do crescimento chinês e ela volta mais uma vez a passar aqui por uma retração muito expressiva no seu valor. Aqui pegando agora a última informação que eu tinha visto no final do mês de setembro, ela tinha saído o minério de ferro tinha saído de, $203,96 em Singapura para $93,60, uma desvalorização assim de 54,1% em um intervalo de apenas 3 meses, o que já coloca muita pressão sobre a nossa economia aqui. Na África do Sul, na Austrália, que é o maior exportador de ferro do mundo, que tem justamente a China como consumidor, a imprensa australiana já estava descrevendo isso como um desastre, né? Uma situação catastrófica aqui para a economia local. Para o Brasil, isso, que é ainda mais dependente da exploração de commodities como o ferro, isso tende a ser ainda tanto ou mais pior do que as consequências vividas pela Austrália. E a gente lembra sempre que o ferro ele é um insumo assim, básico da construção civil, tanto quanto o concreto, né? Especialmente para os projetos que a Evergrande fazia, que eram aquelas torres residenciais enfim, aqueles grandes arranha-céus. Um baque nesse setor aqui afeta de maneira muito expressiva esse importante insumo industrial que é o ferro.
e as consequências aqui no Brasil são muito grandes. No resto do mundo também. Isso tem sido, como disse a Adri, a tônica da imprensa, do noticiário econômico em todas as nações imperialistas. A gente tem visto aqui um debate muito grande sobre a crise da Evergrande, muita comparação aqui com o caso do Lehman Brothers, desculpa, mas é pouco provável que aquela explosão que a gente viu naquele caso se repita aqui, porque finalmente nós estamos falando de um país atrasado, né? O grande problema mesmo... dado, Assad, que eles estão falando que se o governo chinês não salvar a Evergrande da falência, que 1,6 milhões de pessoas que compraram apartamentos vão perder o dinheiro. As consequências, exatamente. As consequências na economia real da China, que são muito severas e que aí sim você tem um efeito cascata sobre o resto do planeta aqui, no capitalismo mundial. E é uma coisa muito uma fonte de temor muito grande, né? O pessoal está com medo mesmo. Mas você estava falando que é diferente do Lehman Brothers porque é uma economia atrasada. Ah, sim. Então, a gente vê que a China, por exemplo, ela não consegue transferir isso para os outros países, né? O Lehman Brothers teve aquele processo de falência, a gente viu queda na Bolsa de Valores aqui no Brasil, sei lá no Djibouti, se tiver Bolsa de Valores lá, caiu também, naqueles países do chifre da África, em todo o planeta, aquilo lá teve consequências. O da China, e permaneceu, né? O da China eles não conseguem, porque eles não têm essa força de dominar o resto do mundo, né? Diferente dos Estados Unidos. Mas o impacto na economia real mesmo, sem ser esse aspecto especulativo, é isso que pega mesmo. Desculpa, César. Não, é que é interessante, né, a gente ver isso daí, porque a gente vê como a China ela é um país que ela precisa, que o imperialismo precisa controlar. Às vezes o pessoal tem a ideia de que tipo a China rivaliza, né, com o imperialismo, ou até que a China seria um país imperialista, mas a gente vê que não, né? Por isso que a China ela é um país também oprimido, que não tem condição aí de passar a crise para outros lugares, né? E além disso, a gente vê que o imperialismo ele tem essa necessidade de ter que conter a China, não permitir que a China se desenvolva, ao mesmo tempo que ele também não pode... a economia chinesa dá uma sobrevida aí para o imperialismo, né? Então eles não podem simplesmente tentar arrasar de vez a economia chinesa, porque seria um golpe muito duro aí para o imperialismo, né? A gente já citou aí que a mão de obra muito barata da China, principalmente depois depois que a China voltou a ser capitalista, né, acabou com o Estado operário, né, devolveu aí a economia para a burguesia e tal, a mão de obra era muito barata e a gente sentiu isso daí no mundo na década de 90, né, por exemplo, porque foi essa mão de obra extremamente barata que permitiu que a política neoliberal arrasasse aí com países por todo o planeta, né? A gente sofreu isso na pele aqui no Brasil. E agora, o que acontece, né? O salário, por mais que ainda seja uma mão de obra muito barata, ele acabou se valorizando, né? Existe a luta de classes, né? Então, o operariado, os trabalhadores chineses, eles também exigiram que de alguma forma eles ganhassem alguma coisa, né? O Assad até tem os números aí de como o salário médio na China se valorizou desde do começo da década de 90 para cá, né? Então, a gente vê que assim, a China ela tem que ser contida, mas a economia chinesa precisa ter precisa existir, né? A gente não pode simplesmente
excluir a China, né? Como o imperialismo não tem não pode ter essa política, né? Então é por isso que a gente vê que por essa contradição gigantesca que é o imperialismo pedindo para a China salvar uma empresa chinesa aí, ao invés de simplesmente falar, não, deixa falir que isso vai ser bom para a competitividade entre os países e tal, né? O imperialismo vai ganhar com isso. Não, né? Se falha a Evergrande, né, ou uma crise muito grande na China pode acabar gerando uma inflação muito alta, isso daí, por mais que a China não tenha essa política de jogar para outros países a crise, essa sobrevida que ela dá para o imperialismo e até para a política neoliberal vai simplesmente desaparecer, né? É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o imperialismo tá batendo nessa tecla agora da Evergrande, eles não param de atacar, né? É uma mão fazendo carinho, outra batendo. Porque teve essa questão de Taiwan de novo, né? Taiwan tá sempre aí na pauta do imperialismo, tá sempre incentivando a separação, tal, tentando causar mais conflito interno ali naquela ilha. E inclusive teve uma declaração recentemente de que da líder de Taiwan dizendo que não, a gente não vai deixar, a gente não vai ser intimidado. E também saiu a notícia recentemente, né? Foi revelado que os Estados Unidos eles estão efetivamente treinando tropas lá em Taiwan. Então como eu disse antes, uma mão faz carinho, a outra dá um tapa porque precisa, mas ao mesmo tempo, de certa forma, pode ser prejudicial. Uma relação muito contraditória, né? O Xi Jinping disse aí no sábado que ele prometeu a reunificação entre Taiwan e a China, né? Taiwan, para quem não sabe, também é chamada de Ilha Formosa, né? Muita gente conhece como Ilha Formosa, principalmente os mais antigos aí. Não é um país, né? Porque não é todo mundo que reconhece Taiwan como um país, nem os Estados Unidos reconhecem Taiwan como um país. Depois da Revolução de 49, o Chiang Kai-shek, que era o líder nacionalista aí da direita na China, se isolou na ilha, né, na Ilha Formosa, em Taiwan, e tentou declarar aí um país independente da China continental. Uma manobra extremamente artificial, né? Não tinha esse separatismo entre China e Taiwan. E aí, nesses últimos tempos, o imperialismo tem forçado para Taiwan ser independente da China justamente para enfraquecer a China continental, né? Mas parte da luta política lá, a reunificação dos países, né? E aí o Xi Jinping disse no sábado que vai reunificar os países, né? Veio a resposta da presidenta aí de Taiwan, não sei nem se dá para falar que é presidenta, não por uma questão gramatical de ser presidente ou presidente, estou falando no sentido de que não sei se tem presidente em Taiwan, né? Porque, como assim? Você está tirando o protagonismo da mulher, César. Então. Eu não sei se dá para falar isso, né? A mesma coisa que falar o presidente de, sei lá, Santiago, a cidade da Júlia, né? Taiwan não é um país para ter presidente, né? Mas enfim. Eu estava reagindo a essa notícia do Wall Street Journal, né, que os Estados Unidos estavam secretamente treinando as forças em Taiwan por pelo menos um ano, diz que tinha tropas e que isso é diretamente uma agressão ao acordo com a China de que os Estados Unidos iam ficar de fora, né? Então, exatamente. Essa notícia saiu, mas não saiu com tanta ênfase em todas as mídias como a queda da Evergrande. Então, nisso a gente vê, mais uma vez, a gente dá para tirar umas conclusões da política recente que até a esquerda no Brasil teve, né, de apoio a Joe Biden, por exemplo, que essa política aí de treinamento a Taiwan teria começado com Donald Trump. Seria do governo Trump esse treinamento. Mas o Joe Biden manteve essa política, né? Ele não foi contrário, o homem que deveria ter trazido à luz, né? Como disse a esquerda, né? Que o Joe Biden, como se fosse Prometeu, né?
está mostrando que, na verdade, é o grande Satã, né? Trazendo à luz aí. Na verdade, ele só está mantendo a mesma política que o Donald Trump tinha, até mais intensa nessa política de pressão internacional, de controle de outros países, de guerras, né? Foi até mais intenso do que o próprio Donald Trump. Outra conclusão interessante também que eu acho que a gente pode tirar é que a esquerda também ficou horrorizada aí que o Talibã tomou conta do Afeganistão, mas não, enquanto praticamente esqueceu dos 20 anos aí do imperialismo destruindo os afegãos, mas a gente já está vendo o desdobramento dessa derrota histórica do imperialismo no Afeganistão, né? O crescimento da China aí para cima de Taiwan, para tentar reunificar o país, passa por isso também, porque o imperialismo mostrou que é extremamente frágil, extremamente fraco, é muito fácil de ser derrotado, né? Basta aí ter o ímpeto de você juntar um pessoal que cria cabra, dá umas AK-47 na mão deles, eles vão lá e derrubam o governo fantoche do imperialismo, né? O próprio Xi Jinping tinha dito isso daí, em referência a Taiwan, falando, olha bem para quem vocês fazem acordo, porque como é que é no dia que os caras saem, né? O pessoal que apoia o imperialismo tem que fugir pendurado em avião, porque a população quer matar os caras, né? Então, a gente vê que essa retomada dessa pressão para a reunificação da China e Taiwan passa por isso também, né? A China percebeu que é possível derrotar o imperialismo ali na região. Ela percebeu e os Estados Unidos deixaram claro pela enésima vez aí que eles são o pior tipo de aliado possível, né? Aquele que deixa o amigo lá se lascar mesmo e faz isso sem a menor crise de consciência, né? Deixa os caras se jogar em cima de avião lá, tira dos caras que nem eles fizeram no aeroporto. A Júlia lembrou naquela ocasião, né, que as balas que mataram os afegãos eram dos próprios americanos, né? É muita loucura você querer fazer aliança com os Estados Unidos. Agora, acho que isso é interessante porque mostra mesmo essa coisa quase esquizofrênica que virou a política nessa etapa de decadência que é acentuada no imperialismo, né? Porque ao mesmo tempo que eles dependem de uma maneira vital, assim, sem a China e o leste europeu, muito provavelmente o capitalismo não teria sobrevivido àquela crise de hiperinflação que vinha se desenvolvendo desde os anos 80 e só encontrou o fim mesmo quando conseguiu explorar aqui a mão de obra barata dos povos das antigas nações operárias, né, repúblicas operárias. E hoje eles se vê nessa mesma situação. Por um lado, a China não pode se desenvolver muito, e por outro, eles precisam que a China esteja com uma economia minimamente vigorosa, que está complicado nesse momento, né? Esse acordo que foi citado, só para lembrar, ele é de 1979, foi quando os Estados Unidos retomaram aqui as relações com a China, que estavam suspensas desde a Revolução Chinesa, e na época foi discutido também e aprovado aqui entre eles o acordo de que Taiwan ia ficar fora os Estados Unidos não iam armar a ilha de Taiwan, né? E é justamente isso que foi o escândalo que apareceu agora, que rapidamente a imprensa burguesa tratou de abafar, né? Isso não ganhou maior repercussão, mas é outra coisa que é complicado, assim, você vê que os Estados Unidos também, eles, como bons burgueses, são péssimos cumpridores de palavra, né? Fazer um acordo com eles em nada é a mesma coisa, porque na hora que a coisa cai nessa, viu? De fazer acordo, cara. Por exemplo, o pessoal das Farc, quando fez o acordo de paz, tipo, tava na cara que o pessoal ia trucidar eles, tá ligado? E o pessoal... Era justamente para trucidar eles aquele acordo. Né? Você tá em guerra, o outro fala assim, por favor, você não quer abandonar suas armas? Vamos fazer um acordo aqui. Eu mantenho as minhas, você abandona suas armas e você vai ganhar uma cadeira no parlamento. Tipo, parece o cara que tá tentando vender bilhete premiado da loteria, né? Porque ele só quer pegar um ônibus para voltar para casa dele, tá ligado?
O caso é ridículo, né? Porque é isso. Você vai aparecer na TV lá, vai falar que pode ter, para tentar ganhar a cadeira, vai ficar tudo certo. E aqui, no caso da China, foi a mesma coisa, né? Só que, pelo menos, o Xi Jinping teve essa percepção, né? De falar pro pessoal lá, falou, vocês estão querendo fazer aliança com o americano? Fazer aliança com o americano é isso aqui. É isso que a gente está vendo aqui no Afeganistão. E você vê que é uma aliança até fraca, né? Porque tipo assim, os Estados Unidos ele não pode sair totalmente, descumprir totalmente o acordo, né? Assim, deixar claro que está armando os caras, está treinando os caras. E você vê que assim... Mas tinham arma, né? Como? Mas acho que eles venderam também armas. Venderam armas. Venderam armas. Mas você vê que não é um negócio tão forte assim, né? Não é aquele apoio gigantesco também que os Estados Unidos estão dando, né? Por exemplo, o que eu li foi que 20 pessoas dos Estados Unidos estavam treinando as Forças Armadas de Taiwan. Tipo, beleza, né? Um treinamento... Bom, mas é 20 pessoas, cara, tá ligado? Então, mas aí, não sei. Será que era isso mesmo? Porque é o que foi divulgado, né? O que a fonte é complicada. Como é que chama, Adriano, esse pessoal que é um termo em inglês para o pessoal que dá com a língua nos dentes sobre o que o Estado... Whistleblowers. Isso mesmo. O cara falou que no Pentágono ele disse que era 20 pessoas, mais ou menos. E o Pentágono... Desculpa, Adriano. O Pentágono não confirmou, mas imediatamente a China começou a fazer treinamento militar nas áreas de segurança de Taiwan e começou a tensão, né? E aí veio os Estados Unidos para falar, a China está pressionando Taiwan com treinamentos militares e tal, aí Taiwan fica em alerta. Aí saem todas as notícias, mas a notícia original de que os Estados Unidos estavam lá não só vendendo armas, porque vendendo armas eles vendem para o mundo inteiro, né? Mas é muito significante ter tropas americanas no país, mesmo que sejam só 20 pessoas. Uhum. Então, a imprensa, né? É interessante de ver, porque a imprensa burguesa, ela mascara isso daí, né? Ela teve que noticiar, porque foi uma coisa bem escandalosa, mas ela é uma coisa tão extremamente escandalosa isso que os Estados Unidos fez. Mas, assim, o pessoal noticia como se fosse uma coisa extremamente secundária, né? Porque tem que noticiar. E as consequências, né, recebem muito mais atenção, que é a China pressionando Taiwan militarmente. Isso sai com bastante destaque. Exatamente. Só que aí muitas das matérias que eu vi falavam, por exemplo, das atividades da China próximas a Taiwan, né, de aviões e tal. Parece que a China, nesse ano, bateu vários recordes de aproximação a Taiwan e tal. Mas é aquilo que o próprio Xi Jinping disse, né? Isso daí é algo que tem a ver estritamente a China. Não exatamente, eu não sei se exatamente só a China, né? Porque também tem o pessoal que vive em Taiwan, mas é uma coisa que deveria ser resolvida ali por eles, né? O imperialismo não tem que meter o bedelho entre Taiwan e China, né? Tem um baita oceano ali chamado Pacífico, que é o maior do mundo, que está separando os dois. Né? O que os Estados Unidos têm a ver? Não tem nada a ver, né? Exatamente. A China falou que desde que o Biden entrou em janeiro, que os navios americanos tinham aumentado em 20% e os aviões em 40% nas áreas em torno da China. Então, mas não era a vitória da democracia que esse cara trazia? A diplomacia, o fim de uma era de tirania e totalitarismo? Eu até tinha buscado aqui, porque eu lembro que uns 2-3 meses atrás eu tinha visto uma imagem da quantidade de navios aí dos Estados Unidos no Mar do Sul ali da China, né?
era uma foto assim, era extremamente gigantesco o que os Estados Unidos tinham de navio lá, e aí eu lembro que eles noticiavam, tipo, a China tem um navio em tal ilha, tá ligado? Tipo, era um navio da China no próprio mar chinês, tá ligado? Contra, sei lá, 1.000 porta-aviões dos Estados Unidos na China. Eu não encontrei, porque eu queria saber o número de porta-aviões e o número de bases navais que os caras montaram lá, tudo, mas eu não, infelizmente, não encontrei agora para falar. Eu queria que o Assad fez essa perguntinha para mim, eu vou fazer uma para ele também. O Assad, mas a China não é um país comunista? Por que está tendo essa confusão toda de Wall Street lá na China? Me explica. É porque a China inventou aqui um novo comunismo que o Flávio Dino adora, o pessoal do PCdoB vive recitando, né? Que é o chamado comunismo de mercado, né? Nada mais é do que capitalismo, né? Vivemos aqui a era do eufemismo, né? Agora a gente tem um comunismo de mercado também, que nada mais é, como o César bem colocou aqui, o capitalismo, e isso aparece aqui, inclusive, com o domínio dessa burocracia, ex-burocracia, acho que hoje já pode ser considerada uma burguesia nacional chinesa, que é bilionária e tem influência sobre o governo chinês, a ponto do governo chinês já ter injetado mais de 17 bilhões de dólares nos mercados financeiros. Não é que eles estão expropriando a Evergrande, estão tomando empresas de bilionários lá, eles estão simplesmente queimando dinheiro nesse cassino aqui, nesse verdadeiro bordel que são os mercados financeiros, para satisfazer aqui as necessidades dos grandes especuladores de ter dinheiro circulando aqui para manter o sistema especulativo saudável, né? A China vem fazendo isso através de bancos públicos, inclusive, bancos tanto municipais quanto o Banco Central do Povo Chinês também, o equivalente ao Banco Central mesmo, que está colocando aqui uma quantidade impressionante de recursos para tentar reproduzir lá. Tentar não, estão efetivamente, né, colocando recursos públicos na recuperação de empresas capitalistas aqui para salvar o capitalismo, e com isso eles vão se tornando aqui os fiadores do capitalismo a nível mundial mesmo, né, tal qual o Stalin, no aspecto político, foi no século XX, né? O partido supostamente comunista, aqui, dito comunista chinês, que governa a China, e também tem uma importância aqui muito grande para o mínimo de estabilidade que a gente ainda vê no capitalismo, sem o qual a crise inflacionária do mundo estaria num patamar que nossa geração aqui, eu acho que não conhece. Não sei como que era nos anos 70, mas provavelmente estaria naquele mesmo, num parecido com aquilo que se viu naquela época. Aqui no Brasil, a gente teve no início dos anos 90, né, a crise hiperinflacionária de inflação de mais de 1.000% ao ano. E aqui a gente também tem o papel reacionário mesmo, que cumpre o governo chinês nesse momento de grande debilidade do imperialismo, né? É engraçado, o capitalismo na China, ele tem as peculiaridades, né? Mas algumas coisas são muito semelhantes. Por exemplo, tem um americano que chama Andrew Left, que ele escreveu há 10 anos que a Evergrande ia quebrar, que ela estava fazendo em melhor estilo de empresas financeiras, estava escondendo que tinha prejuízo e estava fazendo a contagem, estou falando em inglês o nome, o accountant, o orçamento errado, né? Ele falou há 10 anos que a empresa ia quebrar. E aí o governo da China proibiu ele de atuar no mercado e expulsou ele de lá. Tem umas outras coisas também.
Teve ex-chefe financeiro que foi condenado à morte por corrupção, coisa que aqui nos Estados Unidos a gente nunca viu, né? Mas é bem típico de uma burocracia autoritária. E que sai a notícia na Bloomberg News, porque os Estados Unidos usam isso como propaganda, né? Mas Só um acréscimo aqui nisso que você está falando, Adri, que eu vi uma matéria do Wall Street Journal, eu não sei se foi esse, não lembro agora se foi esse mesmo maluco aí que escreveu, mas eu achei muito emblemático o nome dele, Andrew Left, sobre o expulso da China. Ele é de esquerda, esse cara? não. Left. Ele vende ações emprestadas que vão abaixar, aquele do Big Short, sabe aquele filme sobre Wall Street? Ele vende as ações emprestadas que ele acha que vão perder dinheiro, para depois ele comprar de novo ganhando lucro, e ele devolve e fica com lucro. É tipo a pessoa que... Ele é que nem o comunismo de mercado, então só o nome dele é de esquerda, né? Só o nome dele é de esquerda. Então, mas pegando carona aqui nisso que você está falando, que eu acho interessante mesmo, que essa casa da Evergrande já era uma tragédia anunciada, o Wall Street Journal teve uma matéria também de 2017, eu teria que pegar aqui agora, mas bem anterior, inclusive, à situação da pandemia, onde era destacado esse fenômeno da especulação desenfreada que estava acontecendo no setor imobiliário da China, onde esse processo mesmo que você descreveu, uma inventoria, né, foi feita e se chegou a um valor de 52 trilhões de dólares, o valor total de imóveis de modo geral e construções na China. É um valor assim que não existe. Primeira coisa a destacar é isso, que é a economia mundial, juntando tudo que o mundo produz, no ano de 2000 nesse mesmo ano dava cerca de 85 trilhões de dólares. Quer dizer, muito mais da metade disso, né, quase 60% disso, só do mercado de construção chinês, é uma coisa que não existe, né? É puramente uma bolha especulativa que foi sendo criada e que começa a explodir agora, e só não está tendo... E claro, esse 1,5 milhão de chineses que estão esperando os apartamentos serem concluídos teriam que ter a sua moradia garantida, né? Acho que essa empresa ela emprega, se não me engano, mais de 200 mil trabalhadores também, e tem outros milhões ali que trabalham de maneira rotativa também nos projetos deles. Os trabalhadores eles teriam que ser garantidos contra essa crise que está produzida, mas o que a gente está vendo é a bondade, é o famoso resgate econômico, né? Outro eufemismo para assalto legalizado, né? Você beneficia aqui os bilionários. Esse dono da Evergrande é um playboy muito conhecido lá na China. Já... Oi? Ele cresceu pobre, né, em área rural e depois virou bilionário. É tipo um Silvio Santos deles, né? É amigo de todos os... Diz que ele foi resgatado pelo cara do Alibaba, que também foi resgatado pelo governo. É essa confusão que a gente conhece. Alguns poucos bilionários se ajudando. E transferindo... Desculpa. Isso mesmo, transferindo o dinheiro da população que produz para essa elite, essa burguesia imaginária, né? Que se acha dona do dinheiro simplesmente por conveniência.
Mas é engraçado, os Estados Unidos, quando a China era simplesmente uma indústria de camisetas e produtos de baixo valor, estava ótimo para os Estados Unidos, né? Mas agora que eles produzem, a indústria cresceu, eles estão... os números a gente acabou que nunca deu, que o salário cresceu de $2 para $80 nas últimas décadas. E os Acho que Estados de 90 até 2017, né? Desculpa só. 90 até 2017 cresceu de $2 para 84, é isso? O Assad está indo e voltando. Eu tenho que pegar aqui, mas Bom, $85, isso. Eu só queria comentar que agora que a China tem essa indústria que causa, que faz concorrência com os Estados Unidos, por exemplo, a Huawei, que é de telefones, né? Eles colocam um tanto de leis para eles não poderem vender e prenderam a presidente prenderam no Canadá a presidente Meng Wanzhou. O Trudeau prendeu uma chinesa, ele não é socialista? Então, Eu lembro do ano passado, o Trump dizendo que o TikTok era vendido para a Microsoft, ou o TikTok seria proibido nos Estados Unidos, tá ligado? O Trump, ele tem a vantagem dele ser tosco, né? Ele bota as coisas mais às claras, né? Ele falava aquele negócio, né? Pelo menos ele não estava mentindo, né? Alguém aqui não, precisamos de democracia. Será que a Júlia tem TikTok? Tem TikTok, Júlia? A Júlia estava com problema de internet, né? Aquilo que a gente já disse que foi um dos grandes benefícios que o governo Felipe Cardoso nos trouxe com a privatização. Vocês estão me ouvindo? Aí, agora sim. Não tem TikTok, não. Não tem nem Twitter direito, quanto mais TikTok. Eu perguntei para a Júlia, porque a Júlia é a mais nova. Eu confesso que eu baixei esse TikTok para ver como é que é. Confesso também que eu não entendi muito. Mas é isso. Agora que a China está fazendo concorrência, a China, inclusive, mostrou interesse em desenvolver a mineração no Afeganistão, né? Depois da queda do imperialismo, houve essa conversa de que a China gostaria de investir na mineração do Afeganistão, que dizem é riquíssima, mas inexplorada pela situação que o imperialismo deixou o país. Então, por isso a gente vai vendo, tanto na mídia, quanto judicialmente, quanto militarmente, essa pressão do imperialismo para conter o desenvolvimento da China. Outro aspecto interessante assim que desmascara o fato de que a China não é um país desenvolvido, mas um país atrasado que conseguiu algum desenvolvimento em função da sua revolução nacional, né? É que a sociedade de classes, de modo geral, ela sempre vai funcionar mais ou menos assim, de cima pisando no de baixo, né? Mas a China, por exemplo, quando ela se vê diante de uma crise violenta como essa, ela sai tirando da classe trabalhadora. Já os Estados Unidos, por exemplo, quando se vê diante da crise do Lehman Brothers, eles vão dar golpe na América Latina, a crise explode em 2008, e na sequência você já tem uma Nova Zelândia derrubada, você já tem golpe no Paraguai, você tem golpe na Europa, você tem golpe de Estado no mundo inteiro, né? Eles têm uma capilaridade, assim, uma facilidade para transferir essa crise que é muito grande. Outro aspecto também muito interessante que a gente vê assim, essa questão de Taiwan, isso não é uma novidade também, inclusive no cerco que o imperialismo faz contra a China. Nós tivemos já no começo do ano aqui
a crise envolvendo, a gente já teve, aliás, a crise envolvendo o Mianmar, que foi também um regime que começou a se deslocar ali em direção a um alinhamento político mais abertamente do lado do imperialismo, né, colocar lá o famoso Nobel da Paz para aparecer lá no país. A China, de olho nisso tudo, já tratou de impulsionar um golpe de Estado lá para retomar o controle da situação, mas a gente está falando aqui de um país que faz fronteira com a China, né? Ela enfrenta uma situação muito turbulenta aqui nas suas próprias fronteiras, coisa que não acontece com os Estados Unidos, com a Alemanha, enfim, a União Europeia, por exemplo, não passa por problemas dessa natureza, né? E isso coloca agora a questão, né? Como que essa situação da China vai se desenvolver? Porque finalmente essas contradições que o imperialismo produziu criaram esse rolo todo, né? Eles precisam da China, mas também precisam destruir a China, e aí vira um salseiro, né? A situação toda. O cara lá da CIA já falou que a China é o maior inimigo, que eles vão concentrar na China, mas vamos ver. E a outra propaganda que o imperialismo faz é dos uigures, né? Que a China não está deixando a questão dos direitos humanos. Então, eles estão. Eles falam que eles estão cometendo genocídio. Eles matam árabe no mundo inteiro, né? Tem coragem de fazer essa demagogia, né, cara? Muito engraçado isso. Então, acho que eles têm lugar pra falar. Eles fazem isso muito, eles conhecem. Né? Olha, estão vendo e reconhecendo exatamente os direitos humanos sendo. Devem ter comparado com as fotos de Guantánamo. É isso, companheiro. Acho que depois desse silêncio de 1 minuto aproximadamente, sem querer, podemos encerrando aí o podcast de hoje, né? Gostaria novamente de pedir aí para os companheiros curtirem, compartilharem nosso canal. Pode até enviar superchat aí na Causa Operária TV, falando que gostou do programa, e ajudar aí no financiamento da nossa imprensa, né? Dependemos aí dos trabalhadores para financiar a imprensa do partido, até porque nós não aparecemos na GNT, né? Não somos, ninguém fala bem da gente em programa na Globo, né? Então precisamos aí cada vez mais do apoio dos trabalhadores. Tenha uma boa semana aí, todos os companheiros. Muito obrigado a todo mundo que escutou, ao Thiago Assad, a Adriana, a Júlia aí por fazer esse programa aí de qualidade que você só encontra aí na Causa Operária TV e no canal Internacionalismo. Um grande abraço a todos e uma ótima semana aí. Tchau, tchau.